Vamos trazer um novo assunto, que é um assunto que a gente polemiza muito também. Câmera corporal no uniforme dos policiais militares. No momento, Nelson Kobayashi, que são 14 horas e 29 minutos. Repita. 14 e 29. O Ministério Público vai exigir... Ixi, vou ler de novo. O Ministério Público não vai pedir. O Ministério Público vai exigir o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais militares de São Paulo que participarem de operações conjuntas com o GAECO. A medida será a mesma quando a Secretaria de Segurança Pública requisitar apoio do MP em operações realizadas pela PM. Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça ainda pensa na requisição de acesso e o compartilhamento das imagens captadas pelos equipamentos, independentemente de ocorrências durante o cumprimento de mandados. O entendimento dentro do MP, Ministério Público, é o de que a medida vai dar mais transparência ao trabalho conjunto e reforçar que as atividades dos promotores e policiais foram feitas seguindo a lei. Leandro Ferreira, sua opinião? Eu entendo que o Ministério Público tenha como parceira a Polícia Militar em diversas operações, né? E para atender aos mais altos padrões do MP, vai passar a exigir dos seus parceiros os procedimentos que garantam a lisura dos processos. É importante, sabe por quê? Normalmente essas operações do MP, Capês, você sabe melhor do que eu, são grandes operações para desmontar esquemas, para desmontar situações perigosas ou situações que são crimes até contra a economia pública, que tem origem no crime organizado, né? E quem sabe a gente possa ter detalhes descobertos nessas operações pela gravação das câmeras que vão permitir que a gente premie os bons policiais que participarem dessas ações. Muito bem, então eu pergunto, Nelson Kobayashi, o MP tem o direito de estabelecer requisitos, pressupostos para as operações em que ele vai participar. Agora, se a exigência é para garantir a lisura da investigação ou da operação, no momento que está um promotor do lado, seria menos necessário do que quando ele não está. Qual a sua opinião? A minha opinião é que quem deve decidir se tem câmera ou não tem câmera é o governador do estado de São Paulo. O Ministério Público não deve e não pode exigir que haja câmeras quando as polícias, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, são empenhadas para apoio ao Ministério Público em determinada operação do GAECO, por exemplo. Então, no meu ponto de vista, não é uma exigência que é crível, o MP não tem esse poder de exigir que a câmera policial esteja na farda do policial quando esse policial for apoiar o MP, até porque isso depende de orçamento. Quem cuida do orçamento é o governador do estado de São Paulo com a Assembleia Legislativa, não é o Ministério Público. E mais, um outro detalhe que me chama a atenção e me causa preocupação. O Ministério Público quer ter acesso às imagens dessas câmeras sem autorização judicial, simplesmente solicitando. Só porque a polícia estava em apoio ao MP, logo o MP tem acesso a essas imagens. Imagens que às vezes têm intimidade, têm privacidade, têm informações sensíveis e que devem ser guardadas, não só pelo que já diz a legislação, a LGPD, mas também porque o MP não é esse super poderoso que pode chegar acessando a qualquer tipo de prova, independentemente de autorização judicial. Então, eu vejo com preocupação alguns pontos desta pretensão do Ministério Público de São Paulo. João Belutti, qual a sua opinião? Veja, Capês, em teoria, quem investiga, quem faz o trabalho de investigação é a polícia. O MP seria, né, o advogado do Estado, né, para atuar em alguns crimes específicos, né, onde a ação é de iniciativa pública, né, que a lei exige que seja o Ministério Público que atue ou as procuradorias. O ideal seria a polícia, né, decidir, né, e como o Koba foi muito feliz, o governador decidir, cada um decide no seu estado. Lembrando que é uma grande questão com as câmeras em São Paulo, mas os outros estados, São Paulo é o estado menos violento do Brasil nos números. Então precisa cobrar nos outros estados, né, especialmente na Bahia, onde o governo do PT tem a PM que mais mata. Então deveria lá na Bahia também cobrar a questão das câmeras. Agora, eu acho sempre esquisito isso do MP entrar muito no trabalho da polícia, exigir que nas operações do MP tenham a câmera, como o Koba colocou, que tenham acesso à câmera. Essa questão ainda está quente, ainda está sendo discutida. Acho que o MP foi um pouco afoito, na minha visão, deveria esperar, né, o entendimento consolidado no Estado e no âmbito federal para poder avançar nesse sentido, viu, Capês? Até porque, como o Koba colocou de forma bem feliz, eles querem acesso à câmera sem ordem judicial, aí não dá, né?
Agora, meu querido Sérgio Zagarino, não há câmeras suficientes para todos os policiais militares. Cedidas essas câmeras para as operações do Ministério Público, elas desguarneceriam as outras operações que são feitas sem a presença do Ministério Público. Isso se dá, o Capês, em razão do Ministério Público ele exercer um cargo que não tem nada relacionado ao cargo político. Se o Ministério Público, por intermédio ali dos seus promotores, procuradores, quiserem tomar esse tipo de decisão, nós estávamos aqui discutindo algo sobre as eleições de 2026. Eles poderão ser candidatos, basta se filiar a um partido político e disputar as eleições. Como o Koba disse, quem decide é o governador. Quem decide é o governador. O que eles podem fazer é dar sugestão nas medidas ali que eles querem tomar dentre as suas operações. E eu, assim, de forma bem análise fria, eu acredito que seria positivo. Eu entendo que tem uma dificuldade de conseguir ter acesso a essas câmeras e até existir essas câmeras, afinal de contas, ainda não foi feito o edital para a compra de mais compras para a Polícia Militar, que, lembrando, né, a gente não tem homens o suficiente, quanto mais câmeras corporais. Mas, de toda sorte, vamos supor que nas operações do GAECO, ali, em conjunto com o Ministério Público, tenham câmeras quando faz aquela operação, a última recente que teve aqui em São Paulo, que foi contra o crime organizado, aquela operação Fim da Linha, que está desmistificando o crime organizado com diversos contratos. Seria interessante, até para tornar mais transparente, mais público a análise. Mas aí, Sérgio, com todo respeito, isso seria ampliar indevidamente o objeto dos mandados de busca e apreensão. Porque está lá escrito no mandado o que o promotor, com o apoio da polícia, pode acessar dentro da casa de alguém, dentro do escritório de alguém, dentro da empresa de alguém, por exemplo. E aí, quando entra alguém com uma câmera e filma tudo, filma documentos, porque eles pegam documento por documento em cada uma dessas operações e vão folheando. E aí ali a câmera está gravando tudo. E eles não podem levar consigo, apreender aqueles documentos que não tiverem relação com o objeto da investigação. Então seria uma espécie de fishing expedition institucionalizado, né? Porque daí você vai lá e tem acesso a toda a documentação de uma empresa sem mandado, ou seja, é perigosíssimo esse tipo de intenção, ou perigosíssima essa espécie de intenção, porque isso poderia, de alguma maneira, dar muito poder fora dos limites da lei ao Ministério Público e à investigação. Mas, Koba, é que você está falando de uma forma bem técnica, como um brilhante advogado que você é, mas para a população que não comete crime, ela não está preocupada com isso. Quem tem que estar preocupado com o que vai ser gravado pela operação, pela polícia, é o bandido, é o criminoso. E aí, obviamente... É que às vezes o cara não é bandido e ele tem a vida dele devassada, né? A gente está vendo isso acontecendo muitas vezes. Viu? Olha só, você me perdoa, mas a Lei de Acesso à Informação já estabelece os parâmetros em que as informações de caráter pessoal ou as informações sigilosas tem que ficar preservada. Aquilo pode ou não ser usado, aquilo pode ou não ser de acesso de quem está participando de determinado procedimento. Sim, e deve ter autorização judicial. A Lei de Acesso à Informação é o próprio gestor daquela informação que estabelece. Mas calma, Leandro, se tem uma informação sensível, você não tem acesso pela Lei de Acesso à Informação. Exato. Só tem acesso à Lei de Informação com as informações de interesse público. As de interesse particular, o documento que está dentro de um quarto de alguém que é alvo de uma busca e operação, não é acessada pela Lei de Acesso à Informação. Koba, é só porque eu acho que existem parâmetros bastante bem colocados sobre o que é informação restrita, o que pode ser usado, o que não pode, apesar de o Estado deter essas informações ou não. Informação fiscal, por exemplo, é uma informação que está protegida, o Estado tem, só o Estado tem, e ela está devidamente protegida. As pessoas não conseguem nem fazer pesquisa acadêmica. Aí é só mandar um ofício para a Receita, não precisa ir na casa do cara com a polícia e o Ministério Público. Também é questão. Agora, minha questão é outra, Koba. É o seguinte, parece que a câmera é um instrumento que sai lá de Hollywood, né, de Guerra nas Estrelas, para vir aqui, vai custar $1 milhão cada câmera. Até parece, né? O governo mesmo está com licitação aberta para comprar câmera. A gente sabe muito bem que fazer a gestão disso não é um homem uma câmera, é nas operações, é nos momentos mais críticos ter a câmera. Isso é importante e é civilizatório. Não adianta vir com esse papo de que não tem orçamento, porque toda hora é um assunto que parece, na verdade, mascarar que tem uma gestão bem ruinzinha por trás se não consegue disponibilizar orçamento para uma coisa tão importante.